Gente, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo eu quero aqui compartilhar uma palavra de Deus para os nossos corações. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana AFC. Então, sabe que no livro de Esther, a palavra Deus ela não é mencionada, porém, nós vemos que Deus ele trabalha pelos bastidores, por detrás dos bastidores. A todos os instantes, a todas as nuances do texto sagrado, nós vemos Deus, percebemos o Senhor trabalhando por detrás do cenário. E o livro de Esther ele vem trazendo algumas peculiaridades muito importantes. O primeiro, irmãs, eu quero aqui citar nesse vídeo, é que ela era órfã, né? Ela não tinha pai, não tinha mãe. Ela tinha ali uma espécie de um tio, em outros comentários vão dizer que era um primo, mas o fato é que ela era órfã. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe. E olha onde que Deus colocou Esther. E aqui nós aprendemos que onde nós nascemos e onde nós vivemos, ou estamos nesse contexto, não se compara com o lugar onde Deus já está nos direcionando, irmãs. Tem isso. Tem pessoas que só ficam presas, porque eu não tenho pai, porque eu não tenho mãe, porque eu moro num lugar assim, não. Não há de se comparar com aquilo que Deus ele já começou a fazer na minha vida e na tua vida. Então, o que nós precisamos é nos apegar no presente, nas oportunidades que Deus ele nos dá e olhar para o Senhor. Tem até um texto que diz, que a glória não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória é essa? A glória de Deus. Irmãs, eu quero até aqui, eu estou falando isso daqui, eu quero até aqui falar algo aqui, até um alerta, amada igreja. A glória é de Deus. Cuidado com pessoas que vocês assistem, que você percebe que não exala a vida, que não exala o bom perfume de Cristo. Pessoas que estão enclausuradas dentro de uma ignorância, de um julgo que na verdade se diz ser de Deus e na verdade não é. A Bíblia diz que foi para a liberdade que nós somos chamados, mas nós não iremos usar da liberdade para dar ocasião à carne nem à libertinagem. Mas cuidado, viu, amada igreja? Estou falando aqui já no início desse vídeo, com pessoas que vocês têm ouvido que não exala a vida. Tem alguma coisa errada. Ou é pecado de idolatria, a pessoa fica idolatrando dogmas, fardos pesados, filactérios, Tá igual aos fariseus. Cuidado, irmãs. Exalar vida, alegria, saúde, vitalidade. E outra coisa, irmãs, que eu vou falar aqui, eu creio que as irmãs já vão entender. Quando Deus ele nos acorda pela madrugada é porque nós precisamos orar, que Deus quer nos dar livramento. Está perdendo sono por quê? Por que não está dormindo? Ou é Deus que está falando conosco, Deus falou com Samuel, Deus chamou Samuel. Então, se eu estou sendo acordada de madrugada, eu vou orar e vou clamar, vou pedir a Deus pela madrugada. Eu não vou ficar fazendo trabalhos, eu entendo a voz de Deus.
Jesus ele vai dizer, irmãs, precisamos ler a palavra, senão nós somos enganados e enredados por ventos de doutrina que não tem nada a ver com o sacrifício que Jesus teve naquele Calvário. Senão nós estamos anulando o sacrifício que Jesus ele fez. Então, se eu acordo de madrugada e estou perdendo sono, tem alguma coisa que não está boa. Ou é ação maligna de demônios, ou então é Deus querendo falar comigo e contigo. Então, irmãs, muito cuidado, viu? Mas eu quero meditar aqui na palavra, muito cuidado com o que vocês estão ouvindo aqui. A pessoa tem que exalar vida. A Bíblia diz, eu sou a luz do mundo. Jesus falando, aquele que me segue jamais andará em trevas. Muito cuidado, viu, amada igreja? Mas aqui Esther fala que Mordecai, capítulo 2, o verso 10, vai dizer assim: Esther não havia declarado ao seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não lhe declarasse. Irmãs, aqui Mordecai, ele deu uma orientação porque ela estava no meio de um processo seletivo. E ao longo da nossa vida, nós passamos por processos seletivos, seja pelo próprio Deus, porque Deus ele nos prova, né? Deus ele prova a nossa fé, ou seja, dos homens mesmos, porque nós estamos sendo observados e observadas a todos os instantes. Então Esther aqui, ela estava passando por um processo seletivo e Mordecai declarou, falou para ela, ó, não declare, não fale quem é o seu povo, a sua linhagem. A Bíblia vai dizer, irmãs, em Provérbios, que o entendido, ele encobre o conhecimento. Tem pessoas que perdem as bênçãos, o favor de Deus, porque fala muito. Você conhece alguém que fala muito? Fala muito, fala da vida alheia. Ai, mas fala de si própria e às vezes revela coisas que às vezes não estão nem... Fala às vezes coisas de testemunhos que às vezes não é nem para ser contada. Saber que tem testemunhos que às vezes não é para ser contado? Só para alguém ali em particular. Irmãs, precisamos vigiar muito, principalmente com o negócio de testemunho, por diversas razões. Então aqui Mordecai, ele deu uma instrução clara para Esther. Então, se você está no meio de um processo seletivo, de um algo bom e até mesmo de algo ruim, de um grande desafio, não, a não ser que for para pedir oração, ou você vai contar para a pessoa que cuida de você, para o teu líder espiritual, para pedir ajuda em oração, aí é uma coisa, né? Mas às vezes falsos amigos, pessoas que às vezes enfim, ao longo do texto nós vamos perceber que fingem ser amigas e que na verdade não é. Aí você compartilha ali um algo, a pessoa sai contando para todo mundo, para a vizinhança, sai contando para a vizinhança inteira. Se alguém lá do teu trabalho, da empresa onde você trabalha, todos do trabalho vão ficar sabendo que você está com uma situação com o seu marido e o marido com as suas irmãs. E outra coisa, hein? Problemas com fofoca não é só mulher que tem, não. Homem também tem. Então, Mordecai ali ordenou a ela que ela não declarasse sabiamente. Então, irmãs, mais uma vez, em Provérbios vai dizer que o entendido, ele encobre o conhecimento. Não precisa ficar falando tudo. Não precisa. Se alguém te perguntar e for da sua confiança, você vai falar. Precisa ficar falando tudo. Ai, Marcal, eu vou viajar. Ai, Marcal, eu vou comprar uma casa. Ai, Marcal, eu vou comprar um carro. Aí você vai falando para todo mundo. Daqui a pouco aquilo dá errado. Dá errado aquilo ali, amada igreja. E aí? Entrou energia demais das pessoas. Quando você fala e você verbaliza, entra energia demais das pessoas. Ó, abriu. Então,
aqui ele fala, né? Ela passou ali por um processo, irmãs, de 12 meses, até que se passasse aquele período de embelezamento. Ela estava ali, na verdade, em um spa. E o texto sagrado vai dizer que de 6 em 6 meses, né? Ali ela utilizava óleo de mirra, um processo natural. O que eu acho interessante aqui é que Deus ele já deixou tudo disponível na natureza, que não agride o nosso corpo. Óleo de mirra, natural. Tem óleo de coco, tem as manteigas, né? Manteiga de carité, manteiga de murumuru, manteiga de abacate, manteigas para usos, finalidades cosméticas. E aí o ser humano às vezes vai lá, faz um procedimento, faz isso, faz aquilo, gasta, né? Quer corrigir, fazer um algo, né? Corrigir, fazer um algo que não carece, a não ser que Deus fale mesmo com a pessoa. Minha filha, é necessário que você mude nisso. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça isso. Então ali, irmãs, o que aconteceu com ela? Ela passou ali por um processo ali de um spa com óleo de mirra, está escrito no texto, com especiarias naturais, perfumes e ungüentos em uso das mulheres. E ali, irmãs, houve também uma alimentação adequada. Sabemos que o processo de beleza, ele também inclui a questão também alimentar, irmãs. Ali ela foi comer também um outro tipo de comida natural, faz com que a pessoa fique com a pele mais viçosa. Há um processo de desintoxicação, tudo que é da terra, irmãs. Legumes, verduras, como Deus criou lá em Gênesis. Tudo isso mantém o equilíbrio do seu corpo básico e você fica imune a doenças. Nem resfriado você pega. Então, o texto vai dizer que ela vai alcançar a graça de todos que haviam. Né? De todos que haviam. Até as pinturas, né, daquela época eram pinturas naturais, de plantas naturais, como, por exemplo, a rena, que é até uma tintura de cabelo natural, né? Eu creio que eles utilizavam para a sobrancelha, para embelezamento, aqueles óleos, né? Houve toda uma preparação para tudo na vida, irmãs. Há uma preparação na nossa vida. Tudo é uma preparação. Antes de eu vir aqui gravar esses vídeos, houve uma preparação de uma caminhada, de uma peregrinação no deserto. Então, ao longo da nossa vida, há preparações. E às vezes isso que você está passando é uma preparação daquilo que Deus vai te colocar. Há uma preparação. Irmãs, e essa preparação de Deus, como Deus ele é sábio, Deus ele vai nos preparar como um todo. Como um todo, como um todo. Deus nunca irá nos colocar em um palácio, como fez aqui com Esther, porque cada uma de nós somos a Esther, cada uma de nós somos a Esther do Senhor. Deus, ele é o rei, Assuero, Deus, ele é o rei. Então, há uma preparação. Deus não irá nos colocar em uma situação, em um posto, em um patamar, sem a preparação. Aprender os bons costumes, as boas maneiras. Como que aprende, irmã Raquel? Através da observação, através de livros, sabendo falar de forma adequada, sabendo se comportar, sabendo ter ética, etiqueta. Tudo isso é importante, irmãs. Tudo isso é importante, tudo isso é importante. Tudo isso é importante, amada igreja. Saber se vestir de forma adequada. Principalmente no falar, irmãs. Principalmente no falar.
Mas Raquel, como que eu mudo o meu falar? Primeiro, você vai ler a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor, medita na palavra do Senhor. Que ali você já vai, vou falar o português claro, né? Matar o coelho com uma cajadada ou 2 cajadadas. Ai, irmãs, eu nem sei esse dito popular. Mas você já vai resolver 2 situações. Primeiro, você vai se alimentar espiritualmente. Segundo, você vai estar treinando a sua leitura. E terceiro, o teu campo de vocabulário vai ser aumentado. Então, são 3. Você vai resolver 3 coisas. Alimento espiritual, você vai aumentar o teu campo de conhecimento. E terceiro, o seu vocabulário vai mudar. Lendo livros, né? Ai, mas eu acho que o ditado popular, acho que era mais ou menos isso. Depois os irmãos colocam aqui, né? Você resolver várias coisas em uma só. E lendo livros de desenvolvimento pessoal, mas isso muda o seu linguajar, a forma como você fala. Nós somos muito definidos da forma como nós falamos, viu, amada igreja? Tem pessoas que perdem oportunidades de emprego, perdem oportunidades porque não tem um linguajar adequado. E isso também vai muito com as pessoas com quem você associa. Se você fica andando com pessoas só que falam gírias, irmãos, né? Então vai haver uma dificuldade ali. Então, eu dei aqui algumas sugestões. Então, ela passou por um processo ali, irmãs, de preparação. Preparação, irmã Raquel, preparação. Ela foi preparada. Deus é sábio, Deus nos prepara. Minha filha, você tem que se vestir assim, você tem que se arrumar assim. Então, a Bíblia diz que o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Ela alcançou graça, ela alcançou favor. Todos que a viam, ela alcançou favor. E, irmãs, o que nós precisamos é alcançar o favor de Deus. O favor, a graça. E ali, né, o rei gostou dela, ela alcançou o favor e a benevolência dentre todas aquelas virgens. Ela era pura, ela era virgem, nenhum homem havia tocado ela, a tocado. Então ela era virgem, ela era pura. A noiva, nós somos a noiva, irmãs, precisamos ser puros. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Tem cristãos, crentes, que não são puros. E um dos atributos da santidade é a pureza de mente e pureza de coração. Um crente com mente maliciosa precisa de purificação. Santidade pode até ser uma indumentária externa, uma túnica, sei lá mais o que. Mas a verdadeira santidade, ela começa na mente, ela começa no coração. E quando você é santo, você vai saber se portar como uma mulher de Deus, que não causa escândalos, que não serve de alvo de cobiça alheia para homens, sobretudo casados. E até para mulheres, que só misericórdia, viu, amada igreja? Então, ela era pura, ela era virgem. Bem-aventurados puros de coração. Nenhum homem havia tocado. E ali ela alcançou, né, graça diante do rei. O rei colocou a coroa real e fez rainha, em vez de Vasti. Vasti não aproveitou a oportunidade. Vasti, ela não se submeteu à autoridade. Ninguém nem sabe mais o que aconteceu com Vasti. Eu creio que teve um fim muito triste, devido ali uma dificuldade, né? Eu não sei se ela se sentiu usada, porque o rei também já estava, e ele queria basicamente fazer uma exibição ali, né, perante ela. Foi uma situação ali muito constrangedora, né? Mas o fato é que ela também não teve muita sabedoria, irmãs e irmãos, né? Não teve também muita sabedoria e perdeu.
tem gente que perde. E aí, irmãs, depois que perde, é difícil. Então, Deus havia preparado uma Esther. Deus te preparou. Deus tem nos preparado. E ali, cada uma de nós somos Esther. Cada uma de nós temos um pouco de Esther. E o texto vai dizer que Esther não havia declarado, ela manteve segredo. Tem gente que fala assim, ai, Marca, minha vida é um livro aberto. Coitada dessa pessoa, irmãs. Nem tudo. Quando você fala tudo, você está refém do outro. Aí você conta tudo para sua melhor amiga e daqui a pouco acontece uma eventualidade entre você e a sua, entre aspas, amiga. E eu sou a favor de amigos, nós precisamos ter amigos, viu? Amigos de Deus, que Deus traz. Existe isso, irmã Raquel? Existe amigos sinceros, leais, íntegros. Que mesmo que a amizade fique balanceada, né, por alguma coisa, a pessoa tem ética, conduta correta, não sai espalhando os segredos, né? Mas isso é muito difícil. Mas Esther aqui, ela foi fiel àquilo que o Mordecai havia falado para ela. Ela foi fiel, ela obedeceu. E a obediência, irmãs, atrai a bênção de Deus. Ou então ser revelado no tempo certo, como nós vamos ver aqui nesse texto. Aí o texto vai dizer que Mordecai, ele estava sentado lá à porta do rei. E o texto sagrado vai dizer aqui que Mordecai, ele ficou sabendo, né, em Bigictã e Teres, eles tramaram atentar contra o rei Assuero. Sempre tem um povo pelos bastidores que fica tramando fazer mal aos outros. Sempre tem, irmãs. Sempre tem, irmã Raquel, sempre tem. E Mordecai ficou sabendo e ele foi lá e desfez a trama. Aqui, ó, investigou-se o caso, ele ficou sabendo, ele desfez a trama. Ele foi lá, ele falou para Esther, e ali Esther contou para o rei. O rei realmente investigou o caso e mandou, né, esses dois serem enforcados, pendurados na forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. O Mordecai ali, ele teve uma atitude boa, ele teve uma atitude benevolente, ele não tomou a glória para si. Irmãs, quando você fizer algo bom para alguém, não fica falando não. Jesus vai falar, ó, a mão direita é o que fez a tua esquerda. Irmãs, tem gente que fala, olha, sai falando para todo mundo, expõe o irmãozinho e irmãzinha. Não, amada igreja, não é para ficar falando não o que você faz de bom, né? A não ser que você precise dar um relatório, você precisa dar uma satisfação. Cada caso é um caso, não vamos generalizar. Mas aqui o interessante é que Mordecai, ele não tomou a glória para si. Não tomou, irmã Raquel, ele não tomou. Ele ficou quieto. Aquele feito foi registrado no livro das crônicas, porque tudo que nós fazemos, quer seja bom ou mal, é registrado no livro das crônicas de Deus lá do céu. Tem isso? Tem. E outra coisa, irmãs, tudo que nós fazemos de bom para os outros, aquilo está anotado, está rolado no livro lá do céu. E aquilo, irmãs, depois em algum outro momento na nossa vida, aquilo vai nos beneficiar. Oh, glória! Anota aí na tábua do teu coração. Mas quando você faz de forma pura, você faz porque você tem um caráter bom, porque você é cheio do Espírito Santo, você não está esperando nada em troca, e você faz porque você está em condição de fazer, você pode, e você faz. E Deus olha isso, e tudo é registrado no livro do céu.
Irmãs, lá no livro do Apocalipse vai dizer, e abriram-se os livros. Esse livro aqui não é só esse livro aqui da terra que aconteceu isso aqui não. Irmãs, houve aqui um registro. E tudo que nós fazemos há um registro no céu. Depois estou me lembrando aqui de um testemunho. Mas quando você faz desprendido de qualquer coisa, aquilo é anotado, é arrolado. Um dos livros que existe lá no céu é o livro da vida. O nosso nome está lá. Mas de todos os feitos, aleluia, está registrado lá. Vamos lá, Raquel Mariana. Ela nasceu, foi criada, não sei o que, ela fez isso, ela fez aquilo. Tá tudo lá anotado, o anjo lá, ó, com caneta de ouro. Aí ele fez aqui, mas um bem e ficou registrado, tudo está registrado. Quer seja bom, quer seja ruim. E ali, amada igreja, a Bíblia vai dizer que Mordecai, ou Mardoqueu, ele tinha uma função lá no palácio, mas do rei Assuero. E o rei Assuero vai engrandecer um homem lá chamado Amã. E esse Amã, amada igreja, era uma tribulação, era um homem mau, era um homem de essência ruim. E o Assuero vai engrandecer esse Amã, esse tal de Amã. Digamos assim, esse tal. Ali, vamos para o texto sagrado. Aí a Bíblia vai dizer que o rei Assuero vai engrandecer ele acima dos príncipes. E de todos os servos do rei, à porta do rei, todos se inclinavam perante Amã. Esse Amã, não era qualquer homem, ele tinha autoridade. Mas era um homem que não tinha caráter. Ele tinha autoridade, mas ele era um homem que não tinha caráter. Ele tinha autoridade, ele tinha uma posição, mas ele não tinha caráter. E Mordecai, que era um servo de Deus, um homem de Deus, um homem que temia Deus, ele teve o discernimento. Mas não tem Amã que engane a todos. Sempre tem um ali que está no discernimento de espírito, que coloca, a lente, o colírio do céu, o óculos do céu. Aleluia! E enxerga melhor. Tem isso, irmã Raquel, sempre tem alguém. Sempre tem alguém, sempre tem alguém, sempre tem alguém. Sempre tem, amada igreja. Sempre tem. E todos reverenciavam esse tal desse Amã. Só falando assim. E Mardoqueu, ou Mordecai, ele não se inclinava. Aqui, ele não se inclinava. Mordecai é aquela tipologia de pessoa que não vou falar português aqui adequado, né? Maria vai com as outras. Coisa linda é uma pessoa assim, mas tem isso, irmã Raquel, tem. Porque se todos inclinam, tem pessoas que é movido pela pressão. Isso é horrível, irmãos. Você ser movido ou movida pela pressão. E o verdadeiro homem e mulher de Deus, ele e ela tem personalidade do Espírito Santo de Deus, que não se dobra, não se inclina perante algo estranho no ar. Você não vai se inclinar. Você está ali, ó. Mordecai já tinha percebido. Amém, amada igreja? Quantos estão me entendendo? Coloca um amém aqui em nome de Jesus. E ele aqui, irmãs, ele não se inclinava, nem se prostrava. Ele tinha personalidade. Coisa linda, irmãs, é uma pessoa de personalidade.
É uma pessoa que tem personalidade. Como assim? É uma pessoa, irmãs, que não se amolda. Irmãs, em nome de Jesus, tem gente que é um camaleão, que se adequa. Sabe assim, aquelas pessoas assim, é horrível isso, viu, irmãs? Se você conhece alguém assim, coloca aqui, irmã Raquel, eu conheço. Tem gente que é assim, você fala assim, eu gosto de azul, sabe? Porque o azul é da cor do céu. O azul é maravilhoso. Aí, olha que essa parede verde, poxa, eu vou até, acho que pintar essa parede aqui de azul. Aí a pessoa, mas Raquel, azul mesmo é muito bom, né? Ai, gente. A pessoa detesta azul. Ai, Raquel, azul é bonito mesmo, sabe? Pode sim, Raquel, pinta sim de azul. Aí a pessoa, não, eu gosto de azul marinho, azul escuro, azul caneta, eu gosto de todos os azuis. É mentira, a pessoa não gosta nada porque você falou. As irmãs estão entendendo? A pessoa se adequa. Olha, eu adoro amarelo. Vamos supor, eu falo, né? Eu adoro amarelo, sabe? Eu gosto do amarelo, que amarelo é a cor do sol. Nossa, como eu adoro, sabe, amarelo. A pessoa nem gosta de amarelo. É mesmo, irmã, que ó, amarelo. Aí, irmãs, a pessoa gosta de amarelo, a pessoa se adequa. A pessoa é um camaleão, a pessoa se adequa. Vou resumir, a pessoa é uma pessoa política, se adequa a tudo ali. Mordecai ou Mardoqueu não era esse tipo de pessoa, não. Ele não se inclinava. Ele tinha, irmãs, a personalidade de Deus. Ele não se dobrava. Personalidade do Espírito Santo de Deus. Coisa linda, uma pessoa de firmeza, de propósito, que vê alguma coisa, que não se amolda. Nós somos, o ser humano é muito influenciável, irmãos. Mas não é tudo não, amada igreja, não é tudo não. Ainda mais quando se trata de princípios eternos. Nós precisamos não afrouxar não, viu, amada igreja? E aqui ele não se inclinava. E ali Amã, ele começou a observar, começaram a falar para ele, começaram a dizer para ele, começaram ali, né, a fazer fofoca para Amã. E Amã observou e viu. E Amã ali, irmãs, fez tudo planejado. Matar não somente Mordecai, como também todo o povo dele, a linhagem dele, do povo de Mordecai. Ele pensou assim, né? Porém, teve como pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mardoqueu, porque ele haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus. Ele queria matar não somente Mordecai, como também todo o seu povo. Esse Amã que está intentando aí, acabar com a tua vida, não vai acabar não. Esse Amã não vai mesmo. Aí ele fala aqui, e ele vai planejar tudo. Irmãs, tem pessoas que são extremamente inteligentes, sobretudo aqueles que têm os transtornos de personalidade, os narcisistas, os sociopatas, os psicopatas, né, que é o grau pior, né? Principalmente, irmãs, esses três, narcisistas, sociopatas e psicopatas. São pessoas que planejam tudo, faz tudo já, de ordem planejada. Tá um sol maravilhoso aqui, irmãs. Que sol lindo. Faz tudo o que? Planejado. Tudo planejado.
E ele planejou tudo. Aí aqui no 8, então disse Amã, rei Assuero, existe espalhado disperso entre o povo. Irmãs, ele fez uma trama ali para o rei, ele fez uma fofoca, só falando assim, ele fez lá uma fofoca para o rei. Ele fez ali uma manobra, olha o que ele vai dizer. Existe espalhado disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes. Olha como ele manobra inteligentemente. Esse Amã, ele, aos olhos dele, ele pode até parecer que é inteligente. Olha só, um povo cujas leis são diferentes da lei de todos os povos, que não cumpre as do rei, pelo que não convém. A pessoa, ela se utiliza de uma manobra. Tem pessoas, irmãs, que se utilizam de uma manobra e ele jogou para cima do rei, ele endossou, e no meio daquele negócio ali, de meias verdades, ele jogou o interesse dele. Qual era o interesse dele? De destruir o povo. Irmãs, tem gente tão maquiavélica que faz tudo planejado. Eu vou falar aqui contra ele, que não compactua com ele, e ali eu cumpro o meu propósito naquilo dali. É uma serpente, irmãs. E a serpente, a gente sabe que ela muda aquele couro. Irmãs, ela se adequa. Você vê que esse tipo de animal, irmãs, é uma agilidade, é uma sagacidade. É uma agilidade, é uma sagacidade que a pessoa primeiro ela fala. É assim, desse jeito, irmãs. Cuidado com esse tipo de gente. É uma sagacidade que ele ou ela, né, tanto pode ser homem quanto mulher, normalmente são esses três: narcisistas, sociopatas e psicopatas. Pega o interesse da autoridade, do rei aqui no caso, falou ali contra o rei, mas no meio daquele embutido ali, daquele engolobado, daquele negócio que a pessoa faz, ela joga o interesse dela, dele ou dela. Como ele fez aqui, ó. Olha aqui. Porém, teve como pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado... Não, é o 8. Então disse Amã ao rei Assuero, esse daqui. Existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis, olha como ele joga o interesse dele. Diferente das leis de todos os povos, que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Ele traz o interesse do rei, no meio daquilo dali ele coloca a verdade dele. Ele faz uma manobra, esse Amã, irmãs. E pasmem todas vocês, tem pessoas assim desse nível. Desse nível. De uma sagacidade, de uma esperteza, porque isso é esperteza. Porque o verdadeiro conhecimento e sabedoria é diferente. Aí, irmãs, o que acontece aqui no capítulo 4, no 4? A Bíblia vai dizer que ali o rei, ele vai decretar a morte. Ele vai se deixar ali enredar, porque afinal de contas Amã não era qualquer pessoa. Amã era digamos assim, entre aspas, um homem de confiança. Era um homem de autoridade, um homem de confiança. E ali, irmãs, houve ali aquele decreto de morte. Foi selado. E quando o rei, ele sela, dificilmente, irmãs, pode-se voltar atrás. Dificilmente, dá uma claridade aqui, irmãs, que eu não sei de onde que tá vindo. Dificilmente pode-se voltar atrás. E dificilmente pode-se voltar atrás diante de um decreto do rei. E o texto sagrado aqui vai dizer, amada igreja, que o rei ele vai decretar a morte
daqueles judeus. E também aqui Esté vai prometer interceder pelo seu povo. E ali, irmãs, ela fica sabendo, e ali vieram, no capítulo 4, no verso 4, então vieram as servas de Esté e os eunucos fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Mordecai, ele foi até Esté para falar com ela, e ele estava, quando ele soube da notícia, ele se vestiu de pano de saco. E outra coisa linda também no traço de personalidade de Mordecai, ou Mardoqueu, eu vou falar Mordecai, e as irmãs já sabem, é que ele, irmãs, ele não falseava, ele não se deixava moldar. Ele era aquela tipologia da pessoa com personalidade verdadeira. Porque nesse texto aqui, a Bíblia vai dizer que Esté vai mandar, as servas lá colocar uma roupa adequada em Mordecai, porque ele estava vestido de pano de saco. E mandou ele tirar. E ele ali, irmãs, ele não aceitou. Está escrito no texto que ele não aceitou. A pessoa verdadeira, ela é o que é, irmãs. Ela é o que é. Ele foi convicto os seus sentimentos. Ele foi fiel àquilo que ele estava sentindo no momento, amada igreja. Não, eu estou triste, eu estou em lamento, eu estou querendo me humilhar diante de Deus, eu não vou tirar esse pano de saco, está escrito aqui. E ali, e ele se posicionou, não, eu vou falar com ela, vestido de pano de saco e tudo. Olha, irmãs, não, mais uma vez, ele não se adequou. Essa é a personalidade, a tipologia que Deus procura. E ali, ele foi até a rainha Esté, e Mordecai lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido. Ele contou tudo para ela. Toda a trama. Toda a trama. E ali, amada igreja, e ele também vai chamar a atenção dela, vai dar uma repreensão, ó. Você se posiciona. Você se posiciona porque Deus te colocou dentro desse palácio, do lado desse rei, não foi à toa não. Agora é para você cumprir o seu propósito. Deus nos coloca em uma situação, em uma posição ao lado de certas pessoas. Adquirir confiança de certas pessoas, em certos lugares, em certos contextos. Para com que você venha se posicionar diante de algo sério. Você precisa se posicionar. Precisa, primeiramente em Deus. Mordecai falou, minha filha, acorda. O teu povo vai morrer, o teu povo vai perecer. Você está achando o quê? Que você vai ficar aqui no palácio protegida? Você também vai morrer. Está escrito. Está escrito. No capítulo 4, no verso 13. Não imagines que por estar na casa do rei só tu escapará entre os judeus. Ah, mas não vai mesmo. Deus te colocou nessa situação para você se posicionar. E você irá se posicionar. A Bíblia diz que ela vai ali, primeira coisa, irmãs, jejuar, pregoar um jejum. Para todos, todas as servas e os servos. Ela foi, irmãs, primeiramente buscar a Deus. Ela não agiu no calor das emoções, diante de uma grande tragédia. Existem momentos
na nossa vida, que se nós não nos posicionarmos em Deus, acontecerá uma grande tragédia. Irmã Raquel? Uma morte espiritual e depois uma morte material. Que é isso que o inimigo quer, porque esse Amã é a tipologia do diabo Satanás, que se apossam de pessoas. Irmãs, existem momentos tão horrendos na nossa vida, horrendos, e se você não se posicionar em Deus, você perde. E perde feio. Então, esse momento é o momento que você já está se posicionando em Deus, porque você está aqui nesse vídeo até agora. Ela se posicionou. Um dos jejuns mais agressivos é esse de Esther. Esse é um dos mais agressivos. Tanto no físico quanto no mundo espiritual. Irmãs, arrasa tudo. Arrasa tudo, arrasa tudo. Arrasa tudo. O céu se abre, tudo acontece de bom. E ali ela buscou em Deus. E ali, irmãs, quando chegou no terceiro dia, Deus deu... e outra coisa, aqui no 17, então se foi Mordecai e fez tudo quanto Esther lhe havia ordenado. Ele foi lá, se posicionou, não mudou a roupa, de pano de saco ele entrou assim mesmo, falou com ela, requereu dela um posicionamento, e ali ela deu uma direção. A direção dela primeiro foi buscar ao Senhor, e ela deu orientações para ele, ele foi lá e ele fez o que ela falou. Ele foi humilde. Ele foi humilde. Um homem acatar uma orientação de uma mulher. Pessoas humildes, irmãs, não olha se é mulher, se é homem, não, obedece. E ali no terceiro dia, Deus deu uma orientação para ela. Quando você está posicionado, posicionada em Deus, você vai atrair as oportunidades, as bênçãos, as pessoas. Você vai atrair o favor de Deus. Quando você está posicionada. Chega no terceiro dia, ela se arruma. Deus falou para ela, se arruma. Põe aí as vestes reais, que eu vou realizar um milagre. Põe aí as vestes reais, porque eu vou fazer um milagre, diz o Senhor, na tua vida. Põe aí a veste real. Ela colocou a veste real, se posicionou. Aí uns falam, é a lei da atração. Mas eu vejo como bondade de Deus e o favor de Deus. Alcançou ela favor perante o rei. Ela fez alguma coisa? Não, ela só ficou lá. A verdadeira mulher de Deus, homem de Deus, a matriarca, ela atrai. Ela não vai atrás da solução, ela atrai. Devido ao favor e à graça de Deus. Ela atrai tudo aquilo que ela quer e aquilo que ela deseja. Através da graça e do favor de Deus. Ela foi lá, se posicionou, o rei, naquele momento deu vontade de ir lá fora. Ele, olha, aquela mulher linda. Tava um dia como esse, um sol. Tava, irmã Raquel, tava um dia assim como esse, ó, um sol. Sol até já se foi, amada igreja. Ô, glória. Tava um sol. Aqui tem uma janela linda, né? Deixa eu ver se já tá. Não, ainda tá indo o sol. Tava um sol. E ele lá, olhando, observando. Ele olha aquela mulher linda lá, ó.
ele estendeu o cetro de ouro, a ponta do cetro. E ali, né, Deus deu graça. Então lhe disse o rei: o que você tem, rainha Esther? Qual a tua petição? Até a metade do meu reino. Do reino se te dará. Tudo que ela queria. O que ela queria ouvir. Deus faz isso? Deus faz isso. O que você quer ouvir, Deus faz a pessoa falar. Uma Raquel do céu, desse jeito. Tinha uma irmã que me chamava assim, irmã Raquel. Ó, irmã Raquel do céu. Tinha uma irmã que falava assim comigo. Lembrei dela agora. Então aqui, irmãs, eu já estou concluindo, para esse vídeo não ficar muito longo. E ali, irmãs, ela vai preparar o banquete e ela convida a Amã, inteligentemente. Era o momento do tudo ou nada. E ela viu ali que Deus já estava no negócio. E ela resolveu fazer no banquete. E a Amã ficou todo, né, gaboso, todo, né, vou participar do banquete com a rainha. Mal sabia ele, amada igreja. E ali, irmãs, e ele chega em casa, conta para sua mulher, Zeres, conta para todos os amigos. Vai falar ali, irmãs, para todos, todo, irmãs. Mães, vigilância. Aí a Bíblia diz que naquela noite o rei não pôde dormir. Deus tira o sono do rei. Deus tira o sono, Deus tira o sono, Deus tira o sono. Deus fala em sonho, mas Deus também tira o sono. Naquela noite certa, o rei não pôde dormir. Mandou trazer o livro das crônicas, dos feitos memoráveis, o que estava rolado, o que estava escrito. Manda trazer aí o livro. Eu tô sem sono. Tem gente, irmãs, que perde o sono, vai trabalhar. Não, irmãs, perdeu o sono, vai ler a Bíblia. Vai orar. Cadê o... Gente, o verdadeiro homem, a mulher de Deus, entende as coisas de Deus, ó, entende? Então, fiquem muito ligadas com isso, viu, amada igreja? Se Deus te acordou pela madrugada, é porque alguma coisa Deus tem. E ali o rei perdeu o sono, pegou lá o livro das crônicas, dos feitos memoráveis. O livro das crônicas hoje é a Bíblia sagrada, dos feitos memoráveis de Deus, o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Deus fará. Aí ele começou a ler, irmãs, e lá estava escrito o que Mordecai havia feito. Livrou ele de uma situação. E ali, esse homem não teve recompensa nenhuma. Olha como Deus é maravilhoso. Aí o texto sagrado vai dizer que Amã, ele ficou em dúvida: o que eu vou fazer com um homem desse? Como é que eu vou recompensar? Aí vem cá, o Amã tá aí? Tá, ele tá onde? Ele tá lá no pátio, manda ele vir aí. Aí mandou chamar Amã. Amã, me diz uma coisa aqui. O que eu posso fazer para uma pessoa que me fez um bem? Amã achou que fosse ele. Tem gente, irmãs, que eu não sei nem a palavra certa para te dizer, que se acha tão bom e tão boa, normalmente são narcisistas, que pensam que o mundo gira em torno dele ou dela. Só eles que são os bons, os maravilhosos. E narcisista, eu creio que você saiba, vem de Narciso, né? Diz a lenda, a história, que ele se contemplava tanto naquele lago que ele caiu e morreu. Diz a lenda, né? A história.
História de Narciso, que é onde vem os narcisistas. Eu creio que esse Amã aqui, ele era um narcisista. Ele achava que tudo era em redor dele. Tudo girava em torno dele. Narcisista. Não era nem narcisista, irmã, é sociopata. Que o sociopata é que mata. Aliás, um psicopata que mata. Sociopata ainda tem um pouquinho de pena ali, mas o psicopata mata friamente. Como esse Amã aqui, ele ia matar o povo inteiro. Os judeus. Ele era assim um psicopata, narcisista, tudo de ruim. O inimigo em pessoa, irmãos. Aí a Bíblia vai dizer, né, que o rei lá, poxa, como que eu... E ele achando que era ele, irmãos. Tem gente que realmente que pensa que o mundo gira em torno dele e dela. Ele faz isso, faz aquilo, achando que era para ele. Vai lá e faz com Mordecai. Irmãs, ele deve ter ficado por conta. Imagina, irmãs. Imagina. Tragam as vestes reais que o rei costuma usar. O cavalo que o rei costuma andar montado, ele fala, né? Entrega as vestes. Aí ele falou, né? Amã falou lá para o rei. Então, você pega, faz isso com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Imagina, irmãs, o vexame. Imagina o vexame. Imagina o vexame, a vergonha. Ele ficou por conta. Entrou lá na casa dele, falou com a mulher. E ali, irmãs, chegou o dia daquele banquete, dele beber, né, com a rainha, comer. E ali a rainha vai fazendo um banquete de vinho, comidas, né, assados, tinha tudo quanto coisas gostosas naquele momento. Então aqui, irmãs, o rei vai perguntar qual é a tua petição, e a rainha Esté vai falar, né, toda a situação. Esse homem aí, ele está intentando, ela vai falar, nós, porque fomos vendidos. Mas, cá entre nós, todos nós já passamos por essa situação de ser vendido. E injustamente. Porque lembra que Amã lá fez uma manobra? As coisas do rei. A pessoa, irmãs, é tão inteligente que a pessoa, que geralmente a gente, né, que é desprovido de esperteza, isso não é inteligência não. A pessoa faz uma manobra que parece que tá, aí joga ali dentro a sua verdadeira intenção. E aqui ela fala, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. O desejo de Amã é matar, aniquilar, o desejo do inimigo da nossa vida. E ali, irmãs, falou na frente dele. E ali vai falar na frente, e ele ali, irmãs, ficou pedindo misericórdia, clamando por misericórdia. E ali o rei mandou matar aquele tal daquele Amã. Tirar ele dali e colocar ele na forca. E algo interessante aqui, irmãs, é que o texto vai falar. Então disse Arbona, um dos eunucos, ainda teve um Arbona lá, que, olha como Deus é detalhista, que falou, ele estava preparando lá uma forca lá para matar o Mardoqueu. Aí o que o rei vai falar? Então é ele que vai ser morto. Foi assim, irmã Raquel? Foi assim. A Bíblia não mente não. E ali aquele rei, a ira do rei se aplacou, irmãos. E ali os judeus são autorizados a resistir. Mardoqueu foi honrado. Foi tirado ali o anel, né? Que estava lá do Amã. E foi colocado em Mordecai.
E Mordecai, ele foi honrado, ele foi colocado como superintendente, irmãs. E ali o final da história, vocês sabem, todos ali foram destruídos, inclusive os filhos de Amã. Toda a casa, tudo, irmãos. O mal, às vezes, ele precisa ser extirpado. Não tem que ter pena, beleza. Não, irmãs. Não, irmãs. Não. Tem que ser, eliminado. E não pode ter pena, não. Não pode, não, amada igreja. Não pode, não. Porque o inimigo, ele é sagaz. Toda a casa dele, até os 10 filhos que ele tinha, foram também. E outra coisa, os judeus não pegaram dos despojos. Não pegaram. Porque tudo que pertencia àquele povo era tudo amaldiçoado. Não pegaram. Não pegaram, não pegaram. Tem coisas que não é para você se apropriar. Porque senão irá trazer maldição para a tua vida. Não é para pegar. Não é para pegar, irmã Raquel, não é para pegar. Tem coisas que é de Deus, mas tem coisas que não. E ali, irmãs, já concluindo, para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Capítulo 8, verso 16. Deus está mandando aqui falar para você que chegou aqui até agora. Coloca aqui que eu quero te conhecer. Se você assistiu esse vídeo até agora, o final. Eu quero te conhecer, irmã Raquel, eu cheguei aqui até agora. Coloca aqui nos comentários, você está aqui 1 hora ouvindo. Eu quero te dizer na autoridade do nome de Jesus. Vai ter na tua vida o que está escrito aqui na palavra. Para você. Presente e resposta de Deus para você que chegou aqui até agora. Para os judeus, capítulo 8, versículo 16. Houve felicidade, vai ter felicidade. Alegria, vai ter alegria. Regozijo e honra. Receba aí, da parte do Senhor. Receba da parte do Senhor. Vai ter alegria, felicidade, regozijo e honra na tua vida, na tua casa, na tua parentela e um futuro aí na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Receba essa palavra em nome de Jesus. A paz.